As obras da artista plástica angolana Manuela Sambo são hoje consideradas patrimônio do Museu de Arte Moderna de Frankfurt. Os quadros foram adquiridos recentemente este ano pelo museu, um dos mais importantes da arte contemporânea da Alemanha, por refletirem de forma profunda as raízes culturais africanas nas suas multifacéticas formas. Manuela Sambo mudou-se para a Alemanha, antiga República Democrática Alemã, em 1984 e formou-se em línguas germânicas na Universidade de Leipzig em 1993. É pintora autodidata e expõe os seus quadros a nível internacional desde 1991. Vamos saber da artista qual foi o processo, como tudo aconteceu para as suas obras hoje fazerem parte do acervo do museu. Como é que tu vês a tua participação aqui neste museu? Antes de mais nada, foi uma surpresa enorme para mim quando eu recebi a primeira chamada da diretora do museu a demonstrar interesse que eu participasse nesta exposição com as minhas obras. E isto são obras já desde... Tem 20 anos já, são obras antigas, têm a ver com o tema da exposição, mas eram precisamente estas obras que ela queria. E claro que eu fiquei admiradíssima e muitíssimo honrada, uma vez que este é mesmo cá, este museu, o Museu de Arte Moderna, conforme tu disseste, de Frankfurt, é muito conhecido não só na Alemanha, mas também internacionalmente, é um dos museus mais importantes de arte moderna. Então eu fiquei mesmo muito honrada, contente, claro, como qualquer artista ficaria. Como é que eles encontraram a Manuela Sambo? Portanto, eles fizeram um casting de muitíssimos artistas, acho que foram até mais de 300, e escolheram e procuraram esses artistas, acho que eram mais de 300 ou coisa assim, e escolheram cerca de 30 artistas que estão então aqui integrados nesta exposição. E a mim também, mas como é que chegaram à minha pessoa, não sei, talvez através de outras exposições que eu tive, coisas que estão online, a minha galeria com a qual eu trabalho, se calhar através disso eles encontraram a minha pessoa. Manuela Sambo é a única africana a expor aqui nesta exposição do Não Existe Aí, pelo menos da lusofonia. Há um artista moçambicano que fez um mural aqui também, e depois há mais um outro artista, acho que é da África do Sul, acho que somos nós os três. Esta exposição fala de imigrantes que vieram de diferentes partes do mundo e, portanto, integraram-se na Alemanha. Uns estudaram, outros trabalharam. E aqui as peças da Manuela Sambo, algumas nós já conhecemos, inclusive estão na Embaixada de Angola, aqui na Alemanha, mas essas as duas aqui, por acaso, são novidades. Pode falar-nos um bocadinho sobre estas duas peças? Sim. Eu, para falar destas duas peças, tenho que falar também das máscaras. Porque assim, eu quando vim para a RDA, eu vim com um grupo de estudantes para a antiga RDA, como muitos outros estudantes angolanos, vim com uma bolsa de Angola para cá, e conheci logo pouco tempo depois o meu marido, que é artista. Então, significa que ele sempre teve um estúdio onde ele sempre trabalhava, eu também ia muito para lá, e paralelamente aos meus estudos na universidade, eu ia fazendo coisas no estúdio também. Então, o que eu comecei a fazer enquanto artista foram as máscaras, precisamente. Por isso é que elas são dos anos 80, 90. E ao fazer essas máscaras, eu notei... Quer dizer, eu quando vim para cá, eu não estava ciente de que eu trago a minha cultura também, assim como os alemães levam a cultura deles dentro deles e, sei lá, os ingleses a deles, não sei. Eu levo a minha cultura dentro de mim, mesmo assim. E quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar essas máscaras, eu notei que alguma coisa estava a sair de mim que tem muito a ver com o meu país, com Angola, né? E então eu sempre disse... Essas máscaras é que me ajudaram a ficar na Alemanha, porque eu sentia muito estranha na Alemanha no início e com as máscaras eu constituí tipo de uma ligação muito forte, conexão muito forte mesmo, e muito satisfeita. E depois de eu começar a fazer as máscaras, uns anos depois, 2 anos ou 3 anos depois, eu comecei a fazer esboços das máscaras. E então, esses esboços eu fazia em papel e acabei por
por apanhar também o gosto de desenhar e de pintar, e aí é que começaram a surgir os trabalhos sobre papel. E conforme vêm esses trabalhos sobre papel, todos têm algo de máscara, porque estes trabalhos sobre papel resultam das máscaras praticamente. E por que máscaras? Nós sabemos, né? Sim. Rodeados de máscaras sempre, desde a Nos países. estamos sempre rodeados de máscaras, cultura, não sei o quê, então é uma coisa que me era comum e eu sempre achei interessante. E quando comecei deu-me aquela de fazer as máscaras, não sei, eu acho também que o tema da máscara, de fazer a máscara, de construir ou de esculpir uma máscara, é um tema muito masculino. Isto é uma coisa que está reservada aos homens praticamente nas culturas africanas, né? As mulheres também têm as suas áreas, os homens têm esta área tradicionalmente. Então, naturalmente não na modernidade. Então eu achei super interessante eu praticamente conquistar este domínio do ponto de vista contemporâneo, né? Como artista contemporânea. O curador disse aqui uma frase muito interessante que a Manuela Sambo disse quando chegou à Alemanha, não é? Que tem a ver com arte. Pode repetir? Ele falou algo sobre a arte, ou a Manuela Sambo descobriu que a arte está em si aqui na Alemanha, alguma coisa assim. Exatamente, eu não fazia a menor ideia, eu estudei germânicas na Alemanha, né? E praticamente através do trabalho artístico eu descobri que afinal de contas a arte está dentro de mim, não só a minha cultura, mas a minha arte também. Floresceu. Exatamente, floresceu, desabrochou e praticamente estes são os primeiros resultados. E é artista há quanto tempo? Estamos a falar dos anos 80? Estamos a falar dos anos 80, sim, eu praticamente comecei o meu trabalho artístico em 1985, 86, mais de 40 anos? Não, quase 40 anos. É verdade, Muitos parabéns aqui a representar Angola. Muito obrigada. A exposição coletiva do museu, intitulada Não Existe Lá, ou em inglês There Is No There, da qual Manuela Sambo também participa, lança luz sobre o impacto significativo de artistas estrangeiros que estudaram ou trabalharam na antiga República Democrática Alemã e na República Federal da Alemanha durante as décadas de 1960, 70 e 80. Durante a Guerra Fria, muitos artistas, estudantes ou migrantes, exilados ou refugiados, chegaram à Alemanha dividida, beneficiando de bolsas de estudos, subvenções e acordos culturais bilaterais. This exhibition is called There Is No There. First of all, why did you choose this theme? So the title of the exhibition, There Is No There, is a quote from Gertrude Stein, who was a very important influential critic and writer in the early 30s, 40s and 50s. And we felt that as a phrase, it's taken out of the context that it was originally framed in. It really encapsulates the focus of our research over the last couple of years to try to navigate the cultural landscape and artistic production of artists throughout the 60s, 70s and 80s who came from all those different migratory lives in divided Germany. And we felt it was a very great point to bring everything together. And how did you find our brilliant artist, Manuela Sambo? Why did you decide to invite her for this exhibition here? That's a very interesting story. We researched, I think, with our curators, Susanne Pfeffer, the director of the museum, and Gizoi Dotas, who is the guest curator who worked on the exhibition, over 200, 300 people, and it was a fascinating way of discovering new archives and entry points. How can you find those stories and those positions that were not so over the early years properly documented? And Manuela Sambo's work, we felt, is a perfect example of someone who came from that historical context. Manuela came from in the mid-80s through a scholarship to study in Germany, Leipzig. And we felt that it's a very interesting way and an artistic position that really showcases how can you deal with questions of a migratory life, and how can you deal with othering, how can you address issues of identity and cultural heritage. And we felt that starting just from the art, it's a fascinating way of combining all those things together. And this exhibition it endures for 6 months, as I heard. It started in April, it will go until September. So is it because of the number of the artists you have here exhibiting, or what's the reason for the length
I've never seen such a long art exhibition. Actually, it's a programmatic point that the MMK does in the last couple of years, that the exhibitions are on view for quite a long time. The show will be on view until late September, because that gives you opportunity to do a program that accompanies and furthers the research of the exhibition. It gives an opportunity to people who might not be situated in Frankfurt to travel and see the shows. So it's a thing that runs at the MMK quite a lot, that the shows are on for a longer time, because it gives you an opportunity to open up and allow many different audiences to come in. How regular do you have this exhibition? Is it every year or is this the first time? Susanne Pfeffer, our director, started the program at the museum a couple of years ago. I think she became a director in 2018, and she had one of the earliest shows she did dealt with similar themes and questions. I found it a very interesting reference point to see. So the program that she has been doing over the past couple of years touches upon similar issues, like the There Is No There exhibition, but this is the first time in the history of the MMK that those artists were brought together. This is the first time that such a theme came so cohesively together as an exhibition. So what's the aim of it? I think it's an important momentum to reflect on how can we chart and summarize and see just a glimpse of those extremely interesting and rich histories of artists who worked throughout the 60s, the 70s, and the 80s, and in divided Germany between the East and the West. The aim maybe is to contribute, I would say, to this extremely current and very vibrant and interesting discourse that in the last couple of years has been happening in different institutions, and to further the interesting positions that for the longest of time they were just pushed away on the side of art history. They were never really what you would see in a huge solo show in a big museum. So it's very important to be an active agent and shift that. Is Manuela Sambo the only African artist exhibiting here in this collective? No, I think that's a very interesting focus point. If you see the exhibition from the ground up, you're going to see all those different migratory lives and different biographies of people who came to Germany, either in the DDR or the BRD, throughout the years from the mid-60s until 1989. And there are a lot of positions that come from other countries from the continent. You can see, for example, there's a site-specific installation by an artist called Dito Dembe from Mozambique, who was a guest worker in Germany at the time. So there are actually a lot of people that came from many different countries from the continent. I could also assume that one of the aims was to combine the art from different parts of the globe. Yeah, precisely. It was trying to navigate those biographies and stories and positions of artists where you have a certain basic knowledge in the history of migration in Germany. You would think, okay, I know that there is a very big population that people who came from Turkey or from Greece or from Italy, but actually if you spend your time in your research, you realize that there are so many different workers and biographies and artists that came through either the agreements with the DDR or through scholarships from the BRD, and they became active as artists in Germany from many, many different countries, from Chile, from Mozambique, from Ethiopia. All right, thank you so much. Thank you so much for coming. Enquanto artista, enquanto angolana, enquanto artista angolana, eu sinto-me extremamente honrada por as minhas obras agora se encontrarem no Património do Texto Museu. Foram, portanto, 9 obras que eles adquiriram e naturalmente que isto tudo pressupõe uma carreira artista de muitos anos, pressupõe muito trabalho, pressupõe muita dedicação e naturalmente também um entendimento artístico que seja considerado relevante, não é? E de tal forma, para mim, isto é uma meta, foi uma meta, é uma meta muito importante para a minha carreira artística, ter chegado a um patamar deste calibre.